Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Já é uma alegria muito grande estar aqui. A gente já estamos aí, eu acredito, há 10 anos no Ministério Sal da Terra. Eu e minha esposa está ali, a Ju. A gente está com o Conselho de Floripa também aqui, né? Completo. O Ricardo e a Ju também, amigos queridos que estão aqui. E eu estou muito alegre de poder estar aqui. Com muito temor também, como a Roberta disse, muito temor, é muito desafiador estar aqui compartilhando com vocês nessa noite, mas eu creio que Deus me deu uma palavra para que eu possa compartilhar algo, né, de virtude com vocês. Eu espero que eu não impeça aquilo que Deus quer falar essa noite, né, eu possa realmente traduzir bem a vontade de Deus nesse momento. E eu fiquei assim, pensativo, né, porque me foi atribuído a responsabilidade de falar sobre sobriedade, prudência e ser respeitável, né? Lá de 1 Timóteo 3:2. Eu queria, não vou ler o texto completo, que a gente já leu aí algumas vezes, mas a palavra diz lá em 1 Timóteo que é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Até esqueci de falar, sou pai de 3 crianças, né? Então, o João, a Laura e o Felipe, né? Pequenos, não vieram. Eu estou de lua de mel com a minha esposa também, gente. Então, tá muito bom esse tempo aqui de descanso. E nós somos uma igreja aí que já tem um pouco mais de 10 anos. A gente iniciou numa casinha, não sei quem que ouviu falar, né? Igreja Sal da Terra Casinha. Né? A Igreja Sal da Terra Casinha começou numa casinha de engenho, de mais de 100 anos de idade, por isso o nome. E também muito por causa da nossa característica, né, de ser um ambiente intimista, um ambiente de comunhão, um ambiente gostoso, onde as pessoas se sentem bem recebidas, né? Então, a gente começou a igreja e um ano depois, mais ou menos, eu cheguei, né? Começou lá através da vida do Renan, da Margarete, do Hugo, do Adelardo. Eu cheguei um ano depois e tive a oportunidade de, ao mesmo tempo que eu cheguei, conhecer o Sal da Terra naquele momento, né? O Sal da Terra, através da vida do Paulo Júnior e vários irmãos que foram para lá nos abençoar, chegaram naquele momento e para mim, ouvir o Paulo Júnior e ouvir todos os irmãos que estavam lá, né? Eu estava recém chegando, foi muito transformador. Mudou completamente a minha caminhada, a minha vida, né? Assim, foi uma coisa assim, muito especial. Eu sou filho de pastor e vivi em alguns ministérios diferentes e muito machucado por causa dessa caminhada, né? Foi uma caminhada árdua, né? A ponto de, num certo momento, eu dizer que não gostaria mais de congregar numa igreja, né? Não acreditava mais nesse modelo de igreja mais institucional e achava que as igrejas eram só nas casas, né? Enfim, estava um pouquinho desigrejado e revoltado até com a instituição. E nessa caminhada com vocês, isso transformou completamente a minha vida. Completamente. Eu fui curado de tantas coisas que vocês não imaginam. O meu coração estava num lugar de amargura, minha casa, né? Eu e minha esposa estávamos sozinhos, né? Sofrendo vários desafios por ver muitas vezes um pai, pastor, com coerência, mas entristecido e às vezes depressivo nesse processo, né? Então foi um momento muito libertador, né? Caminhar com vocês e começar a ir nas igrejas e ver que, apesar das igrejas não estarem nas casas, eu conseguia sentir o mesmo amor, o mesmo sentimento de família, a mesma fé, a mesma convicção em qualquer ambiente. Aí eu percebi que não era a casa em si, mas era a comunhão, era o relacionamento, era a família. E isso tudo foi cura para nossas vidas, né? E a gente entrou de cabeça, né? Entramos logo, firmamos na igreja e começamos a entregar nossa vida em favor dessa comunidade. E tem sido um tempo muito maravilhoso. Assim, estar aqui é um desafio imenso para mim, porque só a palavra ministério me dava arrepios há uns tempos atrás, né? Só a palavra ministério, pastor, me dava arrepios, né? E Deus foi curando meu coração e hoje eu me sinto muito honrado, muito privilegiado de poder fazer parte de algo tão genuíno e algo tão gostoso, sabe? A gente poder sentir que está em família. Então não é o ministério, é a família. Hoje eu entendi que não é a palavra, é a família. E eu consigo perceber isso não só em alguns pastores, eu consigo perceber isso em cada um que eu converso, todos os encontros que eu tenho. Então é uma gratidão muito grande, gente. E aí eu queria compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração
Foi me incumbido falar de sobriedade, prudência e respeito, e eu também trabalho, né? Eu tenho uma empresa, a gente trabalha com tecnologia há bastante tempo, e apesar de trabalhar com tecnologia, eu percebo que muitas vezes a tecnologia ela tem seus benefícios, né? A gente tem muitas facilidades com a tecnologia, mas ao mesmo tempo, hoje nós somos assolados por muitas informações, muitas coisas que têm nos impedido muitas vezes de vivenciar relacionamentos genuínos em Deus, né? E esse excesso, ele tem causado em nós um excesso de várias coisas, né? E aí a gente pode falar de um excesso de diversão, né, em que a gente às vezes se diverte demais com o Instagram, ou se diverte demais com o nosso celular, ou com todas as informações que vão ali roubando a nossa atenção. Isso vem fazendo com que, de certa forma, a gente fique desatento para a realidade. A gente acaba ficando desatento. Não presta atenção na nossa esposa, não presta atenção nos nossos filhos, não presta atenção na nossa comunidade, nas pessoas do nosso trabalho. A gente vai ficando desatento, porque a gente vai sendo assolado por um volume de informações que vai fazendo aí com que haja em nós uma certa insensibilidade. E as pessoas vão sentindo a nossa ausência. As pessoas vão sentindo a nossa ausência. A nossa esposa muitas vezes está sentindo a nossa ausência na nossa casa. Há um desequilíbrio. Esse excesso tem causado em nós... Obrigado, Ricardo, estou com a boca seca aqui. Esse excesso tem causado em nós um desequilíbrio, um exagero. E a gente precisa, quando a gente fala de sobriedade, pensar no contrário disso, né? O que o exagero tem feito com a nossa vida, né? E aí a gente pode falar aí de talvez algumas coisas, tem tantos exemplos, né? Mas o exagero de falar demais, né, num determinado momento, né? Ou até falar de menos, né? Também num determinado momento. A gente pode falar talvez de religiosidade demais, né, e nos tornarmos pessoas muito religiosas, ou falta de vida com Deus, né? Então a gente pode ir para os extremos. A gente pode falar que a nossa vida tem uma rotina organizada, né, mas a gente pode também ter uma vida completamente bagunçada, né? Então a gente vai trazendo coisas para a nossa vida, certos exageros, como exagero de comida, exagero de ociosidade, exagero de bebida, né? Tantas coisas que vão roubando aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. E aí, tem 2 provérbios que falam disso, né? O primeiro deles é: se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiar. Vocês estão vivendo isso aí em casa? A gente precisa ter essa sensibilidade de entender até onde nós estamos indo em determinadas situações, né? Se de fato a gente tem passado do ponto, se a gente tem trazido para a nossa vida coisas, né, excessos que têm nos roubado e nos colocado longe da vontade de Deus. E eu penso por mim mesmo, gente, assim, é um desafio muito grande, porque às vezes eu estou indo trabalhar, a gente está no nosso dia a dia e a nossa cabeça está ali, acelerada. E aí eu estou indo lá fazer os meus negócios e achando que eu estou indo fazer negócios, né? E aí eu me lembro, né, a palavra do Paulo Júnior esses dias, né? Que eu não deveria estar pensando em fazer negócio, mas eu deveria estar pensando em encontrar a família. A minha mente está excessivamente focando em coisas que não necessariamente nós somos chamados para fazer. Então, os nossos pensamentos têm nos roubado, o excesso de coisas que tomam o nosso coração tem feito com que a gente perca a sensibilidade. E áreas da nossa vida vão sentindo. Algumas áreas da nossa vida, pela nossa falta de atenção, vão sentindo que a gente está cheio de outras coisas. A nossa família às vezes sente que a gente está cheio de outras coisas. O nosso trabalho lá sente a nossa ociosidade muitas vezes, porque a gente não está comprometido com aquilo. Os nossos filhos sentem o fato de os nossos celeiros estarem cheios de outras coisas. A gente tem feito com que as pessoas, as famílias, os nossos colegas de trabalho, as crianças,
quem nós encontramos sofram a nossa ausência, porque estamos cheios de muitas coisas que estão muito longe, muitas vezes, daquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí, eu, meditando em cima disso, eu entendo de Deus que nós precisamos trazer luz para essas coisas, né? E eu lembrei de uma história que todo mundo conhece aqui, a história da multiplicação dos peixes e dos pães, né? Então, 5 pães e 2 peixes. Estava lá um menino, estava faltando pão e peixe, comida para aquele povo. E aí o menino vai lá e dá aquilo que ele tem em favor daquele povo. E aquilo que ele tem, apesar de parecer pequeno, foi suficiente para suprir e sobrar as necessidades de todas as pessoas que estavam naquele local. Uma atitude de não ficar tão preocupado com si mesmo. Uma atitude de não ficar exageradamente pensando acerca das suas necessidades. Então o ato desse menino, ele nos ensina sobre sobriedade. Não é sobre a quantidade de pão que eu vou comer, sobre a quantidade de pão que eu vou conquistar, o tamanho do meu celeiro. Mas é sobre a minha capacidade em Deus de enxergar o outro. Não é sobre ser competente demais. Não é sobre termos uma empresa boa demais. Não é sobre termos uma igreja boa demais. Não é sobre termos os filhos que nós podemos nos gabar. Não é sobre nada disso. Mas é sobre um ato de generosidade para com a vida de quem quer que seja, que passe no nosso caminho. Então, eu queria ler um texto que fala e falou já muito ao meu coração, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Se você puder abrir aí. Uma jovem igreja, o Paulo está endereçando uma carta, com pouca experiência, pouco tempo de vida, mas que havia nessa igreja características de uma igreja que era saudável. Uma igreja que influenciou além da sua cidade, e uma igreja que, apesar da inexperiência daqueles que lá estavam, aquilo foi suficiente para transformar aquela comunidade e outras cidades que tinham comunhão com ela. E aí esse texto, ele diz assim: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Não estejamos atentos, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Amém? Esse texto, ele mexe com o meu coração. Paulo vai falando ali da vinda do Senhor antes, né? E depois fala da nossa identidade, de quem nós somos. O texto fala que nós somos filhos da luz. E não é possível nós vivemos de outro jeito. Nós somos filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Então, é preciso, meus irmãos, que nós estejamos atentos. Atentos. Porque não há em nós espaço para coisas ocultas. Não há em nós espaço para a noite. Não há em nós espaço para a gente esconder o nosso coração. Não há. Não há espaço para que o meu irmão não enxergue o que se passa na minha vida. E por vezes nós criamos essa capa, por vezes nós criamos uma capa, né, de pastores, de super poderosos, super capacitados, que não erram, e todos nós sabemos o quanto é difícil a gente permanecer coerente com aquilo que Deus tem nos dado todos os dias. Nós precisamos quebrar as cascas que estão nos nossos corações. Existem muitas coisas que nos fazem perder a sobriedade. E infelizmente,
Muitas coisas têm tomado conta do nosso coração e dos nossos pensamentos. Então eu queria chamar a atenção para essa luz. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos do dia. E sendo filhos da luz, precisamos entender que entre nós precisa haver um ambiente de confissão. Se somos filhos da luz, não é possível que alguns dos pecados que nós temos escondidos fiquem no lugar que eles estão. Se somos filhos da luz, precisamos trazer à luz todas as coisas. Por que será que a gente ainda está decidindo andar no escuro? Será que o que está nos adoecendo não é justamente o fato de não estarmos na luz, meus irmãos? Estamos com medo de demonstrar certas coisas, com medo dos julgamentos, com medo do que o meu irmão vai pensar, do que o meu amigo vai pensar. E, no entanto, o que de fato tem adoecido a nossa relação é o fato de nós estarmos no escuro. Não é a transparência do nosso coração, mas é o fato de nós colocarmos limites nos nossos relacionamentos. E isso foi uma coisa que sempre me inspirou no Sal da Terra, desde o início. Quando eu encontrei meus irmãos lá, o que eu mais vi foi um coração quebrantado e eles chorando lá numa roda e falando: olha, gente, eu não dou conta, mas Deus é por mim. Eu não dou conta, mas o Senhor me conduz. O Espírito Santo está comigo. Eu me esforço todos os dias para não errar, mas Deus está comigo. E eu vi aquilo de maneira muito genuína. Eu via homens de Deus que não tinham toda a capacidade, que não tinham muitas vezes toda a teologia, todo o conhecimento, mas tinham um coração sincero, entregavam o seu coração diante da comunidade, sem vergonha, sem barreiras, sem restrições. E eu percebo que na nossa caminhada, muitas vezes, a gente vai ficando mais experiente. Eu já não tenho os 25 anos quando eu comecei a andar com os meus amigos, agora eu tenho 35. E a gente vai ficando mais experiente. A gente sabe mais de Bíblia, a gente sabe mais de... A gente fala um pouquinho melhor em público, a gente sabe se comportar melhor e ajudar a aconselhar um irmão, mas às vezes o nosso coração está ficando mais duro. Às vezes a gente está ficando tão bom que o fato de acharmos que estamos ficando bom é justamente o que tem nos afastado dos nossos irmãos. A gente já não tem coragem de mostrar quem a gente é para o conselho da igreja. A gente já não tem mais coragem de falar de uns pecados que a gente achou que estava vencido, mas não estava vencido e voltou. A gente tem poupado o nosso coração e coisas da nossa vida. A gente fala de luz, a gente fala de Cristo, mas a grande verdade é que algumas coisas na nossa vida ainda estão guardadas em caixas pretas que ninguém mais tem acesso. Talvez até tiveram um dia. Talvez você lá no início da sua caminhada realmente encontrou de maneira genuína irmãos, amigos, pastores, pessoas que aconselharam, que cuidaram de você e que fizeram que você se tornasse também um pastor, um líder. Mas na medida que o tempo passou, a gente vai achando que sabe demais e o nosso coração vai ficando um coração de pedra. Perdemos a sensibilidade. Então, eu queria trazer essa reflexão. Como é que está o conselho da sua igreja? Como é que está o conselho da minha igreja, meus irmãos? Eu sei que a gente já teve melhor. Talvez os nossos corações já estiveram mais próximos do que estão hoje. Como é que está aí a sua igreja? Nós, como Sal da Terra, eu aprendi com vocês isso. Aprendi a ser conselho com vocês. Nós aprendemos a ser conselho nesse lugar. Nós aprendemos que a base de tudo que nós fazemos é relacional, é amizade, é Cristo nas nossas relações, sendo na nossa fundação. Nós aprendemos isso aqui e somos lembrados todas as vezes. Mas temos tido compromisso em viver isso de maneira integral. Temos sido pessoas sóbrias a ponto de deixar os nossos entulhos de lado. Temos conseguido abrir o nosso coração assim como a gente abria lá atrás, quando nos encontramos as primeiras vezes. Falamos muito de sermos conselho,
Mas, meus irmãos, exige de nós um empenho maior, um compromisso renovado, um compromisso de quem, meu irmão, a nossa amizade já foi forte um dia, vamos recuperar isso. Porque senão, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando igrejas legais, boas, gostosas, que a gente fica, sabe, admirado com as sensações que a gente tem. Ou até mesmo a gente está lá servindo as pessoas estão de fato se convertendo. Mas será que a gente não está perdendo a beleza de viver a sobriedade das relações como elas devem ser vividas? Será que a gente não está perdendo de viver aquilo que, sabe, aquilo que faz com que quando a gente se encontra e fala um do outro, a gente chora, a gente se honra, a gente se alegra? Será que a gente não está perdendo de viver aquilo que é mais maravilhoso, que são as nossas amizades, as nossas relações? Porque a gente está insistindo em carregar entulho. A gente está insistindo em deixar que os nossos exageros tomem conta, sejam eles quais forem. Eu não sei o que passa na sua cabeça, eu sei das minhas. Eu sei das coisas que tem feito com que muitas vezes eu não tenha coragem de abrir mais o meu coração para alguns irmãos. Então eu queria, como sal da terra, nós somos sal da terra, nós temos esse DNA, nós somos conselho. E eu queria estimular cada um de vocês nas suas comunidades, em todo canto. Vamos ser conselho, gente. Não vamos viver diferente, não. A gente não foi feito para viver diferente. Vamos ser conselho. Vamos sair daqui com o coração aberto. Vamos colocar a luz, porque a Bíblia diz que nós somos filhos da luz. E não há em nós trevas. Não há necessidade de andarmos embriagados no escuro. Não há necessidade de andarmos em desatenção. Essa palavra nos chama a sermos atentos. Não há necessidade de andarmos distraídos, porque o amor das pessoas está se esfriando a cada dia. Todos nós consumimos todo tipo de conteúdo e temos visto que falta no mundo sobriedade. E o mundo não vai encontrar sobriedade se não for encontrando o nosso coração quebrantado diante de Deus e dos nossos amigos. Então não há espaço em nós para embriaguez. E sobriedade não é algo que vem de nós. Não adianta a gente falar que todo o nosso esforço para sermos sóbrios, né, se não for o Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida e equilibrando todas as nossas emoções, todos os nossos desafios, todos os nossos defeitos. É só o Espírito Santo de Deus que nos dá a capacidade para que nós andemos nesse caminho de luz. Mas a gente precisa parar de se embriagar de outras coisas. A gente precisa parar de se embriagar de outras coisas. Porque alguma das coisas que nós temos nos embriagado tem nos feito estarmos longe daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Meu irmão, se nós estamos no escuro, e se nós não estamos tendo o cuidado de cuidarmos uns dos outros no conselho da nossa comunidade, como dirá cuidaremos da nossa comunidade? Como cuidaremos das pessoas aí fora? Que tipo de espírito elas estão bebendo de nós? Será que é só nosso esforço, a nossa competência? Será que é só o nosso estudo? O que será que as pessoas estão bebendo de nós? Nós precisamos fazer essa pergunta, porque as pessoas, quando estamos na luz, elas nos enxergam. Elas veem, nós temos aí o chamado, a vocação de iluminar esse mundo, de inspirá-las. E a gente nunca vai conseguir inspirar essas pessoas se não for através de relações sólidas em Deus. Não podemos perder a sensibilidade, porque se estivermos embriagados, quando dirigimos o carro dos nossos ministérios, né? Eu não sei vocês, mas eu desde pequenininho ouvi que ministério tinha a ver com carro, né? Quando alguém sonhava com carro, queria dizer com ministério, né? Tinha a interpretação do sonho, eu sempre ouvi isso. E aí, se a gente trouxer isso, que tipo de motorista de ministério a gente está sendo? Como que a gente vai ter sensibilidade para cuidar dos nossos irmãos, se nós estamos embriagados? Nós somos chamados para ser sóbrios. E o Ministério Sal da Terra tem uma vocação de sobriedade. É parte desse ministério sermos sóbrios. Por quê?
Meus irmãos, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está vendo extremos em todo lado do nosso país e do mundo. Nas igrejas, nas escolas, nas famílias, há todo tipo de disputa, há todo tipo de exagero, há todo tipo de excesso. E a gente vai caindo nessas coisas. E, no entanto, o nosso ministério foi chamado para botar a mesa. Nós não fomos chamados para cair em extremo que for. Eu não estou falando aqui escolhendo lado, independentemente de quem você votou, deixou de votar, mas nós, como igreja de Cristo, fomos chamados para botar a mesa. A mesa. A gente está esquecendo disso. A gente está entrando em lado, a gente está buscando um lado ou outro, a gente está tomando partido. Quer dizer então que o irmão que está do outro lado, a gente não bota a mesa? Nós fomos chamados para botar a mesa. E aí exige de nós sobriedade, porque nessa mesa nós não podemos escolher o lado, porque o nosso lado é o lado de Cristo. É esse o lado. E a gente tem perdido a sensibilidade. Temos pedido, como igreja de Cristo, a sensibilidade. Temos escolhido lados e Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para botar a mesa. E talvez isso esteja acontecendo na nossa vida, porque não temos sido conselho. Porque no conselho não tem lado, a gente precisa tomar decisões sóbrias diante de Deus. O lado é o lado de Cristo, do Espírito Santo. Então eu sei que tenho 5 minutos, mas vamos lá. A gente está indo para o final. O que nos torna sóbrios é sermos revestidos de fé, esperança e amor. Precisamos buscar em Deus todo o alimento, tudo que é necessário para que a gente consiga viver isso de maneira genuína. Precisamos estudar a palavra de Deus, buscar em Deus, em oração, porque não vem de nós. Precisamos ter um coração quebrantado diante de Deus, para que nós consigamos nos livrar de tudo que nos impede. Que a gente possa buscar isso em Deus, em nome de Jesus. E eu já estou caminhando para o final, o tempo está acabando, mas esse texto, esse versículo, fala de Timóteo, fala também de prudência. Está aí uma palavra interessante para mim. Porque eu já confundi prudência com medo. E prudência não é medo. Prudência não é, às vezes, de deixar de fazer algumas coisas. A gente aprende lá com aquele texto, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então prudência não tem nada a ver com a ausência de risco, mas está sobre fundação sólida. Precisamos ser ousados, meus irmãos. E ser prudente não é deixarmos de fazer aquilo que Deus está nos pedindo para que a gente faça, mas estarmos sobre solo firme, sabendo que Deus vai nos conduzir em todos os momentos. Amém? Respeitável, ou palavrinha difícil, Respeitável. E eu lembrei de um pequeno versículo, em que alguns religiosos olharam para Jesus na cruz e falaram: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Lembrei desse trecho de Mateus. E foi um total desrespeito que eles fizeram. Foi um total desrespeito eles terem falado isso a respeito de Jesus. Mas eu queria que as pessoas olhassem para mim e tivessem a mesma conclusão. Salvou os outros, mas não foi capaz de salvar a si mesmo. Eu queria muito que as pessoas olhassem para mim, para a minha vida e para a minha caminhada e tirassem essa conclusão. Porque para alguns é cheiro de morte, para outros é fragrância de vida. Essa conclusão a respeito de mim, para uns talvez seria cheiro de morte, assim como foi para aqueles religiosos, para outros, fragrância de vida. Amém, gente? Respeito é a gente ser fragrância de vida para as pessoas, elas encontrarem na nossa vida, na nossa relação, amor, fé, esperança, cuidado. Que a gente não esteja distraído, são tantas coisas. Eu sei que muitos aqui trabalham, têm família, têm filhos, são tantas coisas, mas que a gente não perca o foco,
daquilo que nós, como Ministério Sol da Terra, como, sabe, homens e mulheres de Deus, fomos chamados para fazer. Que a gente entregue a nossa vida diante do altar de Deus, das nossas relações, e a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe vocês.